I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the... Senhoras e senhores, Rodrigo Oliveira, o que te traz isso aqui? Pedro, o Grêmio decretou uma força-tarefa com o seguinte objetivo: destensionar o ambiente do clube após o caso Adriel. E o líder dessa força-tarefa é o presidente Alberto Guerra. Outra boa notícia. Ninguém mais O legítimo único que ainda não errou nesse caso. A primeira medida decretada pelo presidente é a seguinte: só ele fala sobre este assunto. Terceira boa notícia. Renato Portaluppi, Paulo Calef, Antônio Brum ou qualquer outro Adriel, funcionário ou parou. dirigente não fala mais sobre este caso. O objetivo é Não pode fazer unificar... PT? Tem uma pergunta. O editor de vídeos pode falar? O Grêmio tá proibindo o Adriel de postar algo nas suas redes sociais? Não, isso não. Até Porque o Adriel, quando lançou o vídeo, ele falou do assunto, né? Falou do Se assunto. tiver um outro vídeo. Não, essa força-tarefa, ela inclui a direção do Grêmio, a comissão é o técnica. comando do Grêmio. O Grêmio não quer que o Adriel fique fazendo manifestações, mas Não, o Grêmio deve ter dado letra pra ele, claro. o principal... Vai contribuir. Não, e não principal esquecendo, objetivo não esquecendo que o Adriel responde a uma situação de mega exposição. Ele não provoca nenhuma situação pública. Quem provoca isso é o vice-futebol e o treinador. Teve uma reunião hoje de manhã, inclusive. Hoje pela manhã teve uma ok. com toda a cúpula. O Adriel não. É o presidente Alberto Guerra, não tem Sim, mais o nada. assunto é o Adriel, Não, mas ele não o presidente Alberto Guerra agora está fazendo a gestão da crise que foi criada pelo Grêmio. O objetivo do presidente é unificar o discurso. A avaliação é de que o Grêmio não conduziu bem o episódio, que depois da polêmica envolvendo o Adriel, muita gente falou, e as declarações, elas elevaram a atenção, elevaram a polêmica. Então agora, ninguém fala, só o presidente, e a grande missão do Grêmio, e essa reunião citada pelo Bagé tem como objetivo isso, é definir o futuro do Adriel. Hoje, a tendência mais clara é que, em julho, com a abertura da janela, o Grêmio e o seu procurador tentem encontrar um outro clube para o Adriel. Um negócio que seja bom para todo mundo. O valor de mercado de um jogador depende da proposta que vier. E tem uma multa que eu 20 milhões. Mas Bom, reais, né? brasileiro, segundo a informação que eu tive, 20 milhões de reais. Salário, né? Um cálculo de 12, Tá, mas existe uma multa. A multa quem do pagar a mercado, multa levou. a multa do mercado assim. nacional é 2.000 vezes o salário anual do jogador. Salário anual. Isso, anual. O que dá um valor alto, mas um valor que não é impagável. Dá 600 mil ano. O que envolve o Pode ganhar Adriel, isso, o futuro do Adriel agora, é saber se ele joga ou não. E o Grêmio avalia duas possibilidades. A primeira é, conversando com todo mundo, com o Renato, apaziguando o ambiente, o Adriel voltar a ser relacionado e, inclusive, até voltar a brigar por uma vaga no time titular, por que não? Dependendo dos novos desdobramentos. Que o Renato tinha cravado que o Grêmio jogava as duas partidas, né? Esta e a anterior. O Gabardo tinha Ponto. informação que o Adriel jogaria domingo. Isso. Na verdade, Mas é a o- punição eram dois jogos. O Renato disse, domingo vai jogar o Chapecó. Só que o Renato não se deu conta que o jogo seguinte não era domingo, era quinta. Então ficou meio dúbio na hora se o Gabriel jogaria só nesse jogo, nos dois jogos. Mas, de fato, antes do vídeo, o Renato tinha a ideia de reconduzir o Adriel ao Se time não titular. jogar domingo, será a terceira punição. Isso. Que é o terceiro jogo que ele não E joga. aí já tá punido o time. Ele tá punido já numa quantidade de vezes que não era pra ser. Porque ele é melhor que os outros, dito por quem eu escolhi o titular, que no caso é o técnico do Grêmio. O Grêmio vai definir hoje, ou nos próximos dias, mas tem que decidir hoje, porque domingo já tem jogo, amanhã viagem, né? Se o Adriel ele seguirá sendo relacionado, ou se será preservado. O Breno tá Machucado. fora da... Voltamos Então direção. vai. Então ele vai viajar. Agora, em relação a essa decisão do Adriel, depois que ela for tomada, aí o presidente Alberto Guerra deve se manifestar sobre o assunto e ele adotará um tom conciliador, um tom apaziguador, Que pra bom. tentar... Tipo eu, assim. Mais um eu não usaria esse exemplo, viu, Bagé? Mas... Não, jamais. Mas deixa, ô, Rodrigo, Não, mas para isso são coisas interessantes, importantes, oportunas. Parabéns à atitude do Exatamente. presidente Alberto Guerra, O uma Rodrigo- lucidez no caos. O Rodrigo está trazendo. Quer dizer, o presidente tomou, né, a direção do processo e ele vai partir para o término de uma crise que foi criada dentro do próprio Grêmio e que só fez mal pro Não, e há Grêmio. muito tempo, tirando questões futebolísticas, de escolhas e blá blá blá, o Renato não perdia uma dentro do Grêmio. Há muito tempo. E ele perdeu. Mas aqui O Renato tem um perdeu. detalhe. É isso que errou, Uma- mas é uma- isso que Rodrigo- também incomodou. o Na verdade, é a tá segunda, tendo- né, Potter? O Thiago Santos. Perdeu pra Lembra? torcida. Isso, o Maurício Ah, Pereira. sim. Lembra Não, que só tem uma coloca- coisa maior que o Renato Grêmio. Só tem uma É coisa. que, torcida pega no o que pé. o Rodrigo está trazendo, Diogo, é o seguinte: o presidente entra para pacificar, mas uma das alternativas trazidas pelo Rodrigo para deixar o leque bem aberto é que, por exemplo, o goleiro não fosse relacionado e não jogasse mais. Aí não tem pacificação. Não. Aí você tem uma decisão de que uma das partes está fora do Mas processo. aí pro grupo talvez seja uma paz, né? Sim, mas O resto- alguém, bom, alguém vai pagou. seguir. Alguém pagou o preço. Sim, sim. Convergência é outra, assim. Vamos ficar bem todo mundo? Isso é uma coisa. Olha, vamos pacificar? Tu tá fora. Isso é outra coisa. Existe ambiente pra Adriel e Renato sentarem no mesmo vestiário? Eu não sei da resposta. Existe. Não existe ambiente para Renato e Pablo. Atenção é Renato Pablo, Grêmio Pablo. Se o Grêmio entender que existe ambiente pro Adriel jogar sem que isso... Por exemplo, o Adriel foi vaiado ontem, muito vaiado pelo torcedor, ficou brabo, deu um soco na porta. Tá, mas enfim, isso aí. Se o Grêmio entender, se o presidente Alberto Guerra entender que isso não afeta o ambiente, que pode o Adriel tranquilamente ser relacionado pros jogos e até brigar por uma vaga de time titular, o Adriel vai seguir jogando e a ideia é que a poeira baixe. Esse caso é um dos casos mais inacreditáveis da história, né? É. Porque assim, ó, ele vem de uma infantilidade. Tava tudo certinho, né? Tá tudo O cara, vamos lá, o cara reserva, ninguém conhece. O cara vai titular, tá certo? O que mais ele quer? Vai titular, tudo certo. Aí o garoto, não sabe algumas regras, descumpre algumas regras, né? Aí comete uma coisa assim horrorosa, olha o programa do Guerrinha. E aí ele dá uma coisa que nunca nenhum outro treinador descobriu, como o Grêmio marca a bola aérea, no escanteio, na bola parada. Tipo assim, Quer colocar os mais Tá, mas o altos. motivo principal tu não falou ainda, isso aí é tudo personalismo. Aí é que tá, tipo assim, é óbvio que é uma briga com o empresário, mas que podia ser resolvido com o empresário. Azar que o Adriel Eu fechou. acho que essa é a questão. Continua com o Adriel. A briga com o Pablo, briga com o Pablo, e deixa o Adriel jogar. Aí está a desproporção Chama- da cena. Chama o Adriel pra Mas eu falei, Adriel, eu falei isso na abertura. É impossível que num clube do tamanho do Grêmio não possa ter, naquele momento, chegar e dizer, pô, filho, olha só, traz ele pra conversar. É que se criou um problema e se usou o Adriel Renato disse que pra conversou. atrapalhar alguma coisa que eles consideram, eles, sei lá quem, tá? Porque a lucidez do caos é o presidente Quantos Guerra. atletas na base do Grêmio o Pablo tem? Ah, no total são 9 jogadores entre base e profissional. 7, porque tem 2 Sete, profissional. Mas, gente, problema de empresário com jogadores existe desde que o mundo muda, pelo menos desde que os empresários viraram ente Empresário fundamental. público, Não, e o Pablo, então, assim, é mais difícil que outros. Não, tudo bem, Pedro, mas assim a gente sabe que já teve episódio assim. mas daí- sabe? Mas tu Quer dizer, pega se o não conseguir Adriel dialogar Adriel, nisso, acabou tudo. Adriel, tu sabe que tu não poderia ter atendido o celular que nem aquele dia tu fez no almoço, sabe disso, né? Então foi bem punido, tá tudo certo, tá bom. Tu sabe que tu não pode chegar atrasado, né? Porque... Oi. Segundo um pouquinho. Ian Tambara, informação do Brasil. Lamentavelmente, mas sobre o que nós estávamos falando, é impossível que em algum momento tu pega lá, filho, tu atendeu o telefone no almoço, tu sabe que não pode, né? Então, pô, tá sendo punido. Tu chegou atrasado, cara, não dá, tu vê que o cara chegou antes de todo mundo, então não dá, né? Mas Então o tu tem que ser Renato punido. fez, Bagé. Mas peraí, eu vou chegar lá. Ele Pô, tu fez. foi lá e deu uma entrevista, foi pro Guerrinho, não foi, mas tu deu uma entrevista. Pô, nós tínhamos que ter sido autorizados, aí tu falou diretamente que o empresário tá punido de novo, tá?
Beleza, tudo isso. Quer tirar ele do time? Tira, combina o... Beleza, combina lá. até aí tamo fechando. Mas conversa com eles. Olha, vai acontecer isso aqui por vários e vários motivos. Não. O que se criou? Que é mais um do Pablo? Eu não tô defendendo o Pablo. Tenta entender. Eu tô quase tentando desenhar pra alguns. Não pode ser pessoal. Não pode ser pessoal. Então, claro que o Renato tem como sentar, porque o problema dele não é com o Adriel. O problema foi criado com o empresário. E o empresário também cria conflito. Eu não tô defendendo aqui. Daqui a pouco Só que muda. não tudo é pode complicado, tirar né? o goleiro que tu descobriu. Bagé, muda a regra da caixinha. Muda a regra da caixinha para o seguinte, tá? Porque vamos lá. Por que tem pontos na carteira? Pra quem tem muito dinheiro. Porque tem gente que tem tanto dinheiro que se tu pagar R$2.000 de multa, não é nada. A gente vai continuar acelerando. E aí tem pontos na carteira, porque o ponto da carteira não interessa se tem dinheiro ou não pra pagar a multa. Claro. Não interessa se tu vai perder o dia de dirigir, carteira, não interessa se tu vai pagar pra multa. R$2.000 pra muita gente é R$1. Né? Pra muita gente não, pode Isso eu defendi ontem, que então dá tem multa, pontos. às vezes. Faz muda a Não, caixinha e faz o seguinte, ó. A partir de agora é escalonamento é porcentagem, porque é 300, não, agora é porcentagem. Uma falha, 10% do salário. Não sei o quê, 20% do salário. Aí o Adriel veio assim, tira isso aí, Adriel. Vai perder 80% do salário aí, e já viu o teu empresário, não vou tirar do time. Mas o próprio... Tu vai continuar no E o time. Renato tem tamanho pra isso. O Renato não Assim, tem sabe? E é tu que tá perdendo dinheiro, o Grêmio tá te descontando na caixinha. A questão agora, Deus resolveu. Aí tu dá o recado pro Pablo aqui, ó. Tu pode fazer o que tu quiser Faz o aí. que quiser. O time não vai sair. Mas E ele que tá perdendo grana. espetacularização, Potter. O Grêmio errou no tom. O Grêmio transformou esse episódio num grande Errou na espetáculo. punição de- E o goleiro no vilão. A punição, é como eu te disse ontem, né? No campo. Eu até acho que não é no caso do Adriel, mas às vezes, tu fica só dando multa pra um salário milionário, que não é o caso do Adriel, não adianta nada a multa, às vezes tu tem que punir. Mas não pune fazendo um espetáculo, fazendo show, sabe? Entrevista, A questão porque daí toda, tu cria um Pedro, problema O presidente Romildo do ano irresolvível. passado, o presidente Romildo do ano passado me deu uma declaração dizendo o seguinte: tem empresário que quer aparecer, que não está preocupado com o futuro do jogador. Bom, isso era pro Pablo, né? Já tinha problema com o Pablo naquela época, tá? Bom, aí aí eu fui ver o TT também, né? seguinte, o Grêmio, TT também, né? mas o TT entrou 60 milhões nos cofres do Grêmio. O Grêmio não pode se queixar muito por um jogador que nunca tinha Foi jogado. com a vontade de comer. Baita negócio que ele arrumou pro Grêmio. Olha só, olha como são as coisas. Bom, aí o que fez o Pablo? Levou o Ferreira para o Aimoré, recuperou o jogador e trouxe de volta pro Grêmio. Ou seja, o Grêmio tem um patrimônio ali que teve a colaboração. Ah, mas ele é uma mala? Eu acho que sim, ele é uma mala. Sei lá o que ele diz, os caras lá dizem que ele diz palavrão, os caras. Isso tudo é menor diante do interesse do que o Grêmio. Romildo para os trouxe de volta, jogadores, né? para os jogadores, o Pablo, para os jogadores dele. E Ele é é só bom, conversar né? com ele é bom. Dos caras, né? O Ferreira, que o Pedro diz, o Aimoré tinha devolvido pro Grêmio porque tava com fascite plantar. É. E aí ele pega o Ferreira, ele leva fazer um tratamento de célula tronco, ele recupera o Ferreira, e aí ele chega pro Grêmio e pede uma nova chance. O Ferreira tinha contrato até setembro daquele ano. E aí ele bota lá, não, dá mais uma chance pro menino e tal. E ele recupera o Ferreira vira um ativo do Grêmio. No caso dessa questão do Pablo, do Adriel e do Grêmio, o que faz o Grêmio? Tu chama o Adriel, tu assinou com esse empresário, tá com outro empresário. E o que faz o Adriel no vídeo? Ele vai, o roteiro do vídeo é o seguinte: eu tava quebrado, eu tinha 2 filhos, eu morava aqui, eu tinha um carro que estragava a caminho do treino, e agora eu tô bem, tem gente que apostou em mim, o Adriel deu a versão dele. Então tá posto assim, vocês querem que eu troque de empresário, que eu tenha outro procurador? Você Meu quer procurador é ele, esse, e tá posto. Agora vocês esqueceram, porque eu vou jogar no gol do Grêmio se for preciso, com ele assinando por mim os documentos que ele é meu procurador. É isso que tá posto. O Pablo mudou a vida dele e o Renato mudou a vida dele. O Renato escolheu botar ele Por no isso time. que eu O acho Adriel que ninguém dá pra conhecia. Imagina ser o terceiro goleiro do Grêmio. Azar do O Pablo. único cara que falava desse goleiro chama-se Alex Bagé, que dizia das suas qualidades. Mas e Alex nenhum Bagé não de é nós- treinador do Grêmio. Não, mas é um jornalista E, aliás, observador o que bate no treinador do Grêmio é brincadeira. o que viu as qualidades desse jogador. Na verdade, Bagé, tu é o único cara que falava Ele dele. falou bem Ninguém antes, mais é falava verdade, disso. Mas, Pedro, é claro que tem. É claro que isso, observação. quando o mérito. Deixa a gente elogiar, quando o Bagé, Renato- pô. Não, mas continuando sobre isso. Sempre tô contra ti. Bota a Anitta aí, Quando bota a Anitta aí. o você. Renato diz lá, é que o Renato usa uma forma de linguagem que se assemelha muito à minha maneira de falar. O Renato usa, por vezes, frases prontas, figuras de linguagem. Quando o Renato diz, pô, eu tô morrendo de dor de cabeça, não precisa comprar um caixão pra ele. Ele só tá dizendo que, pô, ele tá com uma dor de cabeça muito forte. O Renato, quando diz, ninguém conhecia ele, é porque o Renato, pô, eu trouxe ele pra titularidade e é uma exposição do caramba de ser goleiro do Grêmio. O menino não ficou no Grêmio só porque é bonito. Ele ficou no Grêmio porque ele é muito qualificado. Ele ajudou. Pra mim, os 3 pontos contra o Santos, eles passam diretamente pelo Adriel. Só que como que o Renato diz, pelo tamanho do Renato, vira uma regra dentro do Grêmio, e é por isso que o presidente Alberto Guerra vai inteligentemente dizer assim, ó, acabou. A partir de agora, quem fala do caso sou eu. Porque o presidente vai ter uma outra conotação. Quando o Renato vai lá e diz que não pode vaiar o Thiago Santos, tem torcedor que começa a ofender quem vai, jornalista que vai o Thiago Santos. Quando o Renato diz que o Adriel ali, ele tá sendo bem punido e tem negócio de empresário, não sei o que, o que o torcedor de maneira geral, opa, Mas Bagé, o Renato é vilão do Grêmio, vira vilão Adriel. Mas tem uma reconstrução que precisa ser Teve feita. uma pitada de sal a mais. Não, teve. E tem uma reconstrução que precisa ser feita e tem que ver se o Adriel tá disposto a isso também. Porque todo esse cenário faz o quê? As redes sociais do Adriel são de xingamentos. O treino dele depois do jogo é com xingamento. A família daqui a pouco vai levar o filho na escola é xingamento, porque até porque no vídeo aparece todo mundo, aparece a esposa, a mãe, todo mundo sabe quem são os pais da família do Adriel no vídeo. Então o jogador já tá começando a chegar num círculo de relacionamento dele, que daqui a pouco esse cara, a solução é eu me ausentar. Não tem mais clima, né? O clima azedou totalmente pra reconstruir isso. Outra, se o Adriel jogar do jeito que a torcida tá se posicionando, ele vai ter que ter 10 jogos seguidos como o Yashin, ele vai ter que ser um novo Yashin. Primeira falha dá um tumulto. Eu acho que é preciso, Potter, bem rapidinho, é preciso para o Grêmio começar esse processo de distensionamento que disse o Rodrigo. Porque assim, ó, no Grêmio é o seguinte, o Renato é o Nero, o imperador. Não vamos pegar o Nero. O Nero é uma ideia ruim. Qualquer imperador romano. Se ele levanta o polegar pra cima, todo mundo levanta, se ele bota pra baixo, todo mundo bota pra baixo. É ele. É Deus, não Quem- vem contando a história do Nero. É. Contando o Nero não fez tudo aquilo que falava que fez. Sim. Não, mas eu tô dizendo assim, que é Mas ele pegou ele. gente, pegou Então gente. assim, o Tom descambou porque o Renato virou o fio do Tom. Então o Renato, em algum momento, quando perguntar pra ele, vai ter que dizer assim, ó, hipótese, tá, Pedro? Ah. Não, esse assunto aí nós vamos resolver, é um assunto de economia interna, o menino é um bom Não, goleiro, não deixa pra lá. nós vamos morrer, E o vamos Renato é ver, resíduo não tá dos jogadores. resolvido, mas... Jogou, quem E aí o torcedor vem, opa, tá legal, aí já baixa o tom, tem que ser o Renato dar uma frase. Quem resolveria esse problema naturalmente, o vestiário do Grêmio, o Renato, ele perdeu, porque ele errou. O Renato errou. Mas O presidente falou assim, Renato, desculpa, Só que está, o tá certo em quase todas. Nessa tu errou, tu tá fora agora, não fala mais nada sobre isso. E ali na frente, não Agora, o presidente não duvidem. fala falando, pronto. Não duvidem que ali na frente, já com o Adriel jogando, se acontecer tudo isso, o próprio Renato falou aqui, ó, só um pouquinho, isso aí já aconteceu em vários lugares, tá tudo certo. Porque o Renato tem esse poder. E essa notícia que vem da boca do Renato, para os súditos, para os torcedores do Grêmio que aceitam tudo como regra do Renato, acalma o ambiente. Claro, mas é o que eu tô Então o dizendo. presidente Alberto Guerra tá sendo completamente correto. Só pra falar pros tirando o súditos fogo, né? que o rei falhou. Claro. O rei falhou. Mas é isso que alguns não aceitam. Mas tem E começou a Porque- falha com o Calef. O Calef não precisava, antes Mas não do jogo, foi- no Independência, falar sobre o assunto. Mas não foi combinado Não isso. precisava. Esse foi o ponto de conflito. Não foi combinado. Mas quando eu faço um jogador, tu tem que Não, combinar. vamos lá, o Calef é diretor do Grêmio, né? Ele é dirigente do Grêmio, né? Na hora, VP do Grêmio. Então, o Grêmio Exato. começa errando como dirigência. Como dirigência. O Grêmio decidiu- o Renato decidiu no porque a dia. lógica foi, não, vamos transformar isso em transparência. Os caras vão ter a escalação do Grêmio no papel. Ué,
Lesão, Adriel? Não. Opção. Depois explica. Joga o jogo do Grêmio. Primeira pergunta, o Grêmio perde, né? Jogou mal, jogou. E o Adriel? Mas aí a eu- gente tá com problemas mas- internos, nós vamos resolver essa semana aí. Acabou. Aí diminui o Pablo, diminui Mas- o Calef, diminui tudo, não tem vaia, não sei nem se tem vídeo. Deixa eu te dar um contraponto aqui. E aí seria uma Do jeito que pena, o seria uma Adriel, ótimo. do jeito que o Adriel vinha jogando, simplesmente tirar e dizer que tem problema interno não ia bastar. O problema não foi falar mal, foi falar errado, foi falar no tom errado. E o problema maior foi a desproporção da punição, que é tirá-lo do time por questões que somadas não deveriam tirá-lo do time. Então o Grêmio falar, depois de tirar o Adriel do jeito que ele vinha jogando, era preciso falar. Não dava para deixar só em economia interna, porque nós não íamos ficar suficientemente informados e o sala de redação ia discutir como é que você tira do campo um goleiro como o Adriel por economia interna. Não, falaram errado, puniram errado. E agora o Alberto Guerra, em tempo, está tentando resgatar o que Ele der para vai resgatar. conseguir, pro bem do Grêmio. Ô, professor, quem viaja? Adriel viaja, conta tudo aí. O treino de representação ocorre às 4 da tarde e aí tudo isso vai ser definido. Mas o Renato tá muito preocupado, Pedro, com a questão física. O planejamento ontem era que o Não, Grêmio porque ontem o tivesse... Grêmio se matou, né? Exato. O planejamento foi pro saco, vamos planejamento dizer. do Grêmio era, de repente, fazer uns 2 a 0 no viajar primeiro tempo, deitado. tirar os mais desgastados e administrar. Não foi possível. O Soares, por exemplo, como o placar ficou perigoso até o final, o Soares jogou os 90 minutos. Sangrando ainda por cima. Sangrando Tá, ainda né? por cima. Ou seja, hoje à tarde serão reavaliados os atletas para ver quem é que tá mais desgastado. Provavelmente haverá preservações no jogo contra o Cuiabá. O João Pedro vai ser reavaliado, tem risco alto de ficar fora. E aí vai ser reavaliado para ver até uma questão de uma Bom, possível pelo lesão. menos tem o Fábio, né? Tem o mas tem Fábio. diferença, Pedro. Agora, mas dos tem. lesionados, ninguém volta ainda contra o Cuiabá. Jogadores como Carbajo e PP, que são os em estágio mais avançado, eles são preparados para o jogo do dia 7 de maio contra o Bragantino. Isso sim é notícia. Isso é Ainda notícia. assim não é garantido, mas é um planejamento feito. Tô falando do Soares, eu lembrei. Um abraço.